para o crescimento que você precisa, você não vai ter tempo mesmo. Eu trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite, todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo, meu telefone tocava. E eu disse para mim: tem algo errado. Não é normal ter uma equipe tão dependente. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Gisele Parente e eu vim compartilhar nesse vídeo com você 4 coisas que eu aprendi que foram muito importantes e que mudaram o meu comportamento como líder de equipe e como líder empresarial. Se você gosta desse tema, já curte esse vídeo. Se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeos novos ensinando a você a organizar e a estruturar a sua empresa para o crescimento. Compartilha com aquele amigo empreendedor, com aquela amiga empreendedora que precisa aprender mais sobre liderança. Bem, eu, como vocês, não aprendi na faculdade, não aprendi na escola como liderar uma equipe. E muito jovem, já ali em torno dos meus 22 anos, eu já tinha pessoas sobre minha responsabilidade. Com 20 anos eu assumi cargos de coordenação, com 24 anos eu já assumi cargos de gerência, com 25 anos gerência corporativa, e eu confesso para você que eu sofri muito, na pele mesmo, a dor de ter uma equipe que não engajava, de ter uma equipe que não cumpria o que precisava, de ter que fazer tudo e ainda receber aquele rótulo de chata, de rabugenta, de exigente demais. Mas ao longo da minha carreira, eu fui aprendendo ali no dia a dia do campo de batalha e estudando, lendo, que existe sim uma forma de você liderar a sua equipe para que a sua equipe entregue resultados na força do engajamento, do desejo de estar junto, crescendo e desenvolvendo com você, e não na força, muitas vezes, de uma bronca, de um puxão de orelha ou até da demissão de alguém da equipe. A primeira coisa que eu aprendi foi que o óbvio precisa ser dito. Não adianta você imaginar que o seu colaborador, ele vai fazer aquilo que precisa ser feito, porque é óbvio. Não, ele não vai fazer o que precisa ser feito, porque o óbvio, ele é óbvio para você, não é óbvio para o seu colaborador. Esses dias eu estava atendendo uma cliente e ela contratou uma pessoa para trabalhar na equipe. E essa pessoa ia trabalhar na recepção. Então, ela tem uma pessoa na recepção, tinha, né? Uma pessoa na recepção, promoveu essa pessoa para um cargo de assistente e contratou outra pessoa para colocar no lugar dela. E houve aí uma passagem de bastão, né? Então, a recepcionista que virou assistente estava treinando a nova recepcionista. Quando era só essa recepcionista que foi promovida, a empresa dela fechava da meio-dia a 1, porque não tinha ninguém para ficar na recepção. Com a entrada da nova recepcionista, o que ela achou? É óbvio que elas vão fazer o horário de almoço alternado, porque assim não fecha a clínica. E ela não disse nada. Passaram-se ali uns 10 dias, ela teve um problema, que uma pessoa procurou a empresa dela no horário de almoço e a empresa dela estava fechada. E aí ela falou para mim, ela falou: "Poxa, Gisele, por que que não revisaram ali, não fizeram um revezamento ali na hora do almoço?" Eu falei: "Porque você não orientou." Ela falou: "Mas é óbvio." Eu falei: "Sim, mas o óbvio precisa ser dito. É óbvio para você, mas para elas o óbvio é manter fechado, porque já era um procedimento antigo." Então eu te pergunto, aí na sua empresa, o que a sua equipe está fazendo que não deveria ser feito? É óbvio. Ou o que ela não está fazendo porque você não disse, porque é óbvio para você e não é óbvio para a sua equipe. A segunda coisa que eu aprendi, e isso eu já aprendi depois de muito tempo já trabalhando com a consultoria
inclusive, é que cada pessoa tem um nível de maturidade diferente. E quando eu falo de nível de maturidade, eu não estou falando da idade da pessoa. Eu estou falando do nível de maturidade profissional. Existem pessoas que têm até uma idade avançada, mas não possuem maturidade profissional para assumir responsabilidades, para executar atividades. E o que normalmente nós, enquanto líder, fazemos? Nós pegamos todas as pessoas da equipe, colocamos ali tudo no mesmo balaio e tratamos todo mundo igual. E não é assim. Existem 4 níveis de maturidade da equipe. Existe o nível M1, que eu gosto de associar a um bebê. Bebê só chora, bebê não fala, bebê não come sozinho, bebê não anda sozinho. Bebê precisa que você cuide dele o tempo todo. Assim é um colaborador com o nível de maturidade M1. Imagina você contratar um estagiário. O estagiário é uma pessoa completamente imatura, que nunca trabalhou, que não tem a visão da empresa, de um negócio, tem a visão lá da casa dele, da escola, e você contrata. Então você precisa fazer o quê? Você precisa ficar junto dessa pessoa ou ter alguém mais experiente junto dessa pessoa o tempo todo, para ensinar não só as questões técnicas, mas a maioria das vezes as questões comportamentais também. E aí qual é o grande erro que eu vejo você, dono, dona de empresa, cometer aí no seu negócio? Sua empresa ainda está em crescimento, ainda está em desenvolvimento, e você precisa contratar alguém, e você fala: "Vou contratar um estagiário". Só que o estagiário é bebê. O estagiário, ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar, porque ele precisa que você fique perto dele ou alguém experiente fique perto dele o tempo todo. Aí vem o M2, que é a criança. A criança já sabe, né, tomar um banho sozinho, você tem que acompanhar, já come sozinho, mas você tem que colocar no prato. Aí você contrata um assistente júnior e quer que faça a função de analista. Não tem como, gente. Não tem como. Vamos para o M3, que é um adolescente. Já sabe o que precisa ser feito, domina muito melhor, mas ainda vai precisar de orientação, ainda vai precisar de você perto. E aí vem o M4, que é um adulto, uma pessoa experiente, uma pessoa que sabe o que precisa fazer, uma pessoa que cumpre prazos, que tem responsabilidades e que não precisa tanto de você, mas que custa mais caro no mercado. E quando você, líder da sua empresa, vai tratar cada uma dessas pessoas, você precisa tratar de uma forma diferente. Não dá para tratar o estagiário como você trata o adulto. Não dá para fazer uma reunião e falar da mesma forma com todo mundo. Você pode colocar todos na reunião, mas você tem que ir dosando como você fala. Você precisa acompanhar esse estagiário de perto para ele começar a ser formado, virar criança, virar adolescente, para depois ser um adulto. É possível? Sim, mas vai exigir de você tempo, dedicação, atenção e paciência. Terceira coisa que eu aprendi: nem todos vão ser líderes. Existem pessoas na sua equipe que são excelentes, mas ela vai ser uma péssima líder, porque tecnicamente ela é excelente, mas ela não tem conhecimento, habilidades e atitudes para lidar com pessoas. Líder, além de ter que dar o resultado, a principal função do líder é desenvolver pessoas. Quando você olhar para a sua equipe e você começar a identificar pessoas para você formar para ser líder dentro da sua empresa, primeiro, observe como é essa pessoa tratando com as outras pessoas. Delega pequenos desafios para essa pessoa, para você ir observando o comportamento dela, fazendo gestão de uma pequena demanda,
fazendo gestão de um pequeno projeto dentro da sua empresa, como é a capacidade de ação dela, como é a capacidade de reação dela, como que ela tem a como que funciona a inteligência emocional dela, qual é a capacidade dela entregar, qual é a capacidade que ela tem de finalizar aquilo que ela começa. E aí você vai identificando se essa pessoa tem realmente o perfil de liderança. Pequeno projeto dentro da sua empresa, como é a capacidade de ação dela, como é a capacidade de reação dela, como que ela tem a como que funciona a inteligência emocional dela, qual é a capacidade dela entregar, qual é a capacidade que ela tem de finalizar aquilo que ela começa. E aí você vai identificando se essa pessoa tem realmente o perfil de liderança. Mas antes de investir todas as tuas armas nessa pessoa, de treinar essa pessoa para você falar assim: "Essa pessoa vai ser líder aqui na empresa", bate um papo com essa pessoa. Eu já vi casos de um dono de empresa estar formando uma pessoa para assumir um cargo de liderança importante dentro da empresa dele, e a pessoa estar fazendo faculdade de algo nada a ver com a empresa dele. Ou seja, estava ali trabalhando, entregando, sendo comprometida, engajando, mas o foco dela no futuro era fora do negócio dele, completamente outro. Então imagina quanto tempo, esforço e dedicação para formar um líder, e esse líder não quer ser líder da sua empresa, tem outros objetivos pessoais. Então, os objetivos da sua empresa precisam estar alinhados com os objetivos pessoais de cada membro da sua equipe. E está tudo bem ter uma pessoa dentro da sua equipe que almeja seguir outro caminho profissional, não tem problema algum. A única coisa é que você sabe exatamente qual é a carga que você vai depositar em cima da pessoa que está comprometida com a sua empresa e que deseja crescer junto com você, dessa pessoa que está comprometida com a sua empresa, mas deseja crescer longe dela. E se você precisa criar uma estrutura dentro da sua empresa que ajude você a identificar essas pessoas, a trazer a pessoa certa para trabalhar na sua empresa, eu convido você a vir conhecer o programa de implementação Estrutura Escalável. É um programa criado por mim para ajudar você, dono e dona de uma empresa, a ter uma empresa organizada, lucrativa e produtiva, pronta para crescer cada vez mais. E tudo isso você se desenvolvendo como dono e líder do seu próprio negócio. Quer saber um pouco mais? Clique no link aqui da descrição e venha conhecer o programa de implementação Estrutura Escalável. Se você tiver alguma dúvida, você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp e nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Agora vamos falar aqui do quarto aprendizado que eu tive, que na minha opinião é o mais importante. Feedback e acompanhamento constante. É sua função como dono, como dona da empresa, desenvolver cada membro da equipe. Eu assumi uma equipe fraca, que vinha de uma gestão completamente paternalista e que estava ali vivendo exatamente na zona de conforto. Esse é o raio-x da equipe que eu assumi. Durante 4 anos, eu criei processos, eu contratei pessoas, eu demiti quem precisava ser demitido e eu trabalhei incessantemente no desenvolvimento dos processos e das pessoas. Os processos, padronizando, criando indicadores, mantendo histórico através de registros. E as pessoas, feedback, vem cá, senta comigo, isso aqui está certo, isso aqui não está, isso aqui precisa ser melhorado, esse prazo você não cumpriu, esse relatório é o que eu espero de você,
esse relatório não é o que eu espero de você, feedback, conversas. Quando você fazia isso, Gisele? Depende o nível de maturidade da pessoa, da sua equipe. Algumas pessoas eram quase que diário, outras pessoas semanais e outras pessoas mensais ou conforme a demanda, tá? Mas esse acompanhamento próximo. Gisele, mas eu não tenho tempo para isso. Enquanto você não criar uma equipe madura, uma equipe autônoma, uma equipe que engaje e que ajude você a levar a sua empresa para o crescimento que você precisa, você não vai ter tempo mesmo. Eu trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite, todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo, meu telefone tocava. Até o momento em que algo acendeu em mim, que eu disse: "Isso está errado", porque isso era normal dentro da organização em que eu operava naquele momento. Até o momento em que algo acendeu em mim, que eu disse: "Isso está errado", porque isso era normal dentro da organização em que eu operava naquele momento. E eu disse para mim: "Tem algo errado. Não é normal ter uma equipe tão dependente". Tudo bem que são todos muito novos, todos muito imaturos, a gente está aprendendo tudo isso junto, mas isso não é normal. E a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a criar ferramentas para desenvolver as pessoas. Então eu percebia que tinha pessoas mais espertinhas, eu ainda não conhecia, viu, gente, sobre o nível de maturidade que eu falei agora para vocês. Mas eu tinha ali pessoas mais espertinhas, então essas mais espertinhas eu tratava de um jeito, as mais lentinhas de outro jeito, e as mais maduras, né, mais autônomas, de uma forma diferente. Eu agrupei isso, esses grupos, e comecei a alinhar essas tratativas. E eu comecei a perceber que tinham pessoas lá do grupo, né, dos menos experientes, que já começaram a despontar. Acompanhamento constante. E o feedback é: isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Esse relatório eu gosto assim, esse relatório não gosto assim. Quando sai do nível M1 e passa para o nível M2, você já começa a conseguir soltar um pouco. Quando passa do M2 da criança para o M3, para o adolescente, você já tem que começar a provocar. Se você tem filho adolescente, você sabe disso. Você começa a provocar. Como é que você resolve esse problema? Como é que você acredita que dá para fazer esse relatório? Qual é a sua opinião sobre isso? Quanto mais você fizer a sua equipe pensar, mais a sua equipe vai te entregar. Quanto mais você fizer a sua equipe resolver problemas, mais autônoma a sua equipe fica. Os erros vão acontecer? Sim, com certeza absoluta, eu te aviso desde já. Mas tenha o trabalho de corrigir erros pontuais de pessoas que estão tentando acertar, do que carregar a sua equipe nas suas costas o tempo todo. Você vai mudar esse cenário rapidamente dentro da sua empresa? Não vai, mas tenha a certeza que depois de 6 meses você vai ter um cenário diferente. Um ano vai ter outro cenário. Um ano e meio, outro cenário. Depois de 2 anos, você vai ter uma equipe que começa a te entregar resultados. Agora, você precisa entender que nem todo mundo vai junto com você. Tem pessoas que vão se recusar a mudar, tem pessoas que vão se recusar a evoluir, e você, como líder da empresa, vai ter que tomar a decisão difícil de mandar embora. Porque sim, é o seu papel como dono demitir quem está atrapalhando o desenvolvimento do teu negócio. Agora, se você tem dó de demitir e você permite que pessoas que não estão sendo engajadas e produtivas permanecem na tua equipe, não reclame do resultado que você vai ter depois. E se você quer aprender ainda mais como ter um time engajado, um time que veste a camisa da sua empresa, assista esse vídeo.